Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa! Estão curtindo aí o fim de semana, a semana, o feriado, os joguinhos do Brasil? Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas espero que esse vídeo encontre você com muita saúde, muita paz, muita alegria no seu coração, porque afinal de contas, 2022 foi um ano que colocou as nossas emoções à prova, né? Espero que sua saúde mental esteja em dia, espero que, sobretudo, você deseje boas energias aqui para esse pobre professor. O capítulo 10, seguindo essa playlist maravilhosa, se chama O Monarca Cidadão. Bem, Dom Pedro II, é necessário dizer, quando ele percebe que o exército, a ascensão do exército como uma instituição muito importante, ele vai se empenhar bastante em tentar melhorar a sua imagem, apesar do seu envelhecimento. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ali em 1870, no final ali da guerra, no mesmo ano, é fundado o primeiro jornal republicano do país. Olha que interessante. Dom Pedro II, ele era um autocrata. Talvez seja um pouco exagero da minha parte dizer que ele é um autocrata, mas ele é um rei que tem ainda a prerrogativa do uso do poder moderador, mas ele permite que exista, por exemplo, um jornal com o jornal republicano, né? E depois, inclusive, vai surgir o Manifesto Republicano, vai surgir ali um partido republicano, enfim. Ele, então, permite que a imprensa seja livre, o que é uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, e isso faz com que, por exemplo, por causa disso, a gente consiga dizer que essa expressão monarca cidadão faz sentido. Porque, mesmo sendo a monarquia, imprensa livre é uma característica ou é um dos valores mais defendidos pelos sistemas republicanos, por exemplo, pelas democracias, por exemplo, pelo Estado Democrático de Direito. Então, Pedro, fala o que vocês quiserem, não tem problema nenhum, eu vou continuar aqui com a minha vida. Enquanto isso estava acontecendo, havia a pressão para que o Brasil abolisse a escravidão só aumentou. A pressão agora, ela entrou um novo ator nessa pressão, que foi o Exército. O Exército também começou a pressionar o governo para abolir a escravidão. E aí, Dom Pedro, ele lutando ali para melhorar a sua imagem, ele acaba que faz uma viagem. Por que ele faz uma viagem? Porque a filha dele havia morrido, a filha Dona Leopoldina, que era a segunda filha dele, e ele então vai para a Europa, ele estava muito triste, enfim, né? Ele já tinha envelhecido, então ele vai lá para a Europa e ele passa em diversos lugares, passa em Portugal, depois passa ali no Império Austro-Húngaro, que estava passando por problemas seríssimos. Esse ano que Dom Pedro estava visitando ali, na verdade, até agora, eu acredito, na verdade, que ele não chegou aí ao Império Austro-Húngaro, porque estava tendo uma guerra, que a guerra é uma guerra franco-prussiana, em 1871, e a Europa estava ali em ebulição. Então, Dom Pedro, ele não perde muito tempo ali, não. Ele vai ali para o Reino das Duas Sicílias, mais ao sul da Itália, que estava também passando por um processo de unificação. É muito curioso isso, é muito curioso pensar que Dom Pedro estava passando ali no momento em que a Alemanha estava surgindo e a Itália também. Mas, no final das contas, ele acaba indo para o Egito. E lá no Egito tem uma fotografia muito interessante de Dom Pedro II, ele ali perto das pirâmides de Gizé. Aliás, falando em fotografia, a fotografia é uma das tecnologias mais presentes no segundo reinado. Dom Pedro II, quando ele tinha 14 anos de idade, ele conhecia um padre, um frei, um abade, que estava mostrando as maravilhas do daguerreótipo. Eu não sei falar essa palavra, vocês me desculpem, tá? E aí, o daguerreótipo, ele é o avô, o pai da máquina fotográfica. E aí Dom Pedro fica super entusiasmado com esse negócio e ele compra um
e aí ele populariza a fotografia. Mas a fotografia, antes da invenção do marketing, o Dom Pedro tem essa intuição de fazer uma propaganda, uma divulgação do Segundo Reinado por meio da fotografia. Então a fotografia ela se torna um instrumento político do Segundo Reinado. Mas Dom Pedro, a todo tempo, com as tecnologias, com a imprensa livre, com as viagens que ele faz, com as roupas simples que ele veste, ele estava querendo mostrar que ele era um cidadão comum, que ele era um sujeito como outro qualquer. O problema todo é que Dom Pedro, quando, por exemplo, ele chega lá no Rio de Janeiro, quando ele chega lá em Portugal, ele é ridicularizado. A foto aí que eu falei, aqui está em frente à Esfinge, Dom Pedro II aqui, do lado da Dona Teresa Cristina e algumas pessoas ali do Egito. Bem, mas Dom Pedro, estava dizendo que Dom Pedro, quando ele chega lá em Portugal, ele era ridicularizado. Existia ali um sujeito que ficava pegando no pé de Dom Pedro, cara, falando mal dele, enfim. Esse sujeito, que era um cartunista, chamava Rafael Bordalo Pinheiro, e ficava fazendo uma sátira, chamando, esse cara aí, ele acha que é um imperador democrata, nem sabe o que ele está falando, enfim, criticando. Mas Dom Pedro não ligava, não. Dom Pedro preferia vestir-se de forma bastante simples. Enfim, Dom Pedro, ele viajou a muitos lugares, viajou pela Espanha, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Egito, Marte, então foi tudo quanto é lugar. E a situação dele, quer dizer, a ideia dele era conhecer novas culturas, de repente aprender novas coisas para trazer para o Brasil. Quando, no entanto, ele chega no Brasil, depois de muitas viagens, ele faz várias viagens, ele faz 2 viagens, né? A situação, quando ele volta para o Brasil, ele se sente um pouco estrangeiro, na verdade. E essas viagens que ele faz para a Europa, para os Estados Unidos, faz com que ele deixe, por exemplo, no governo, a sua filha, a princesa Isabel. Então, a princesa Isabel fica como princesa regente do país. E numa dessas viagens, acaba que a princesa Isabel, pressionada por pessoas aqui no Brasil e também fora, e também pressionada pelas revoltas que os escravizados estavam fazendo, ela abole a escravidão. A abolição da escravidão, ela, na verdade, ela tirou da escravidão 700 mil pessoas. Existiam já milhões de pessoas alforriadas no Brasil. Então, a escravidão no Brasil ela acabou de podre, né? Primeiro porque é uma instituição, a escravidão é por si só a pior coisa que você possa imaginar. A escravidão ela lega ao Brasil um dos piores problemas, primeiro do ponto de vista humano, porque são pessoas, são seres humanos que foram escravizados, e segundo, porque foi muito tarde a abolição. E terceiro, porque o Estado brasileiro, tanto a monarquia quanto depois a República, além de não fazer nada para incluir esse povo na sociedade, o Estado ele vai atuar de forma deliberada para impedir essas pessoas de terem acesso à cidadania. Olha que coisa, olha que contradição atroz, uma tristeza sem fim. Mas a abolição da escravidão vai fazer com que, por exemplo, os cafeicultores ficassem contra Dom Pedro II, porque os cafeicultores eles nem eram republicanos, mas eles se utilizavam bastante da mão de obra escravizada. Então, a abolição da escravidão, inclusive, quando Dona Princesa Isabel abole a escravidão, na Lei Áurea, o Saraiva Cotegipe, que era lá um parlamentar conservador, teria dito para ela o seguinte: você acaba de redimir uma raça e acaba de perder um trono. E, de fato, a situação fica muito complicada ali para a monarquia, não só por causa da questão da escravidão, mas por causa de uma série de problemas que a monarquia estava enfrentando com militares, com a Igreja Católica, enfim. Entretanto, eu vou contar um pouquinho melhor dessa história no próximo e último vídeo, eu espero. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês.